Bom, a crise continua nos dois times, né? Esse empate foi péssimo para as duas equipes. Pior ainda para o Bahia, jogava em casa, com o apoio do torcedor, aquele apoio que, num clima de tensão absurda, né? O jogo começou com a torcida do Bahia na Bamoa ali, todo mundo calado, depois começaram a apoiar, depois que tomou o gol foi o terror vai começar, o terror vai começar, e Rogério Ceni, Vacifo, o meu Bahia não precisa de você, Rogério Ceni, Vacifo, o Bahia não precisa de você, e por aí vai, irmão. Então assim, foi aquele clima de apoio barra tensão, porque o time tá pressionado demais, Rogério Ceni tá pressionado, então um climazinho daquele, irmão, porque o Grêmio também tá péssimo na Série A. O Grêmio tá ali beirando a zona do rebaixamento. Lógico, quando tu vai pra tua planilha pra avaliar antes de começar o campeonato, um empate fora de casa contra o Bahia é um bom resultado? É. Tu assina? Assino. Tá lá na projeção, um pontinho. Foi bom. Partindo dessa visão aí, partindo desse cenário. E quando você olha pro jogo que o Bahia amassou o Grêmio, o Bahia teve mais do que 5 vezes em relação a finalizações do que o Grêmio, teve mais posse de bola, mais finalizações claras, mais chances claras criadas. O Everton teve que fazer 2, 3 grandes defesas no jogo de hoje. A partir de um cenário de um jogo que o Bahia foi muito melhor do que o Grêmio, o resultado se torna ainda pior para o Bahia e até bom para o Grêmio, diante do desempenho horroroso do Grêmio, mais um dos na Série A, né? Bom, fato é, olhando para a tabela de classificação, o Grêmio é o 15º, subiu 2 posições, né? Ele tinha entrado na zona recentemente, mas subiu 2 posições, agora é o 15º com 18 pontos, mas é aquele 15º com a mesma pontuação do 17º, é pontuação de zona de rebaixamento. Campeonato muito achatado, a distância do 8º pro 17º é de apenas 3 pontos. Num jogo tu tá ali, em 10º, no outro jogo tu tá na zona. Então assim, acabou sendo até bom pro Grêmio, porque o Santos perdeu na rodada, não só perdeu como foi humilhado, tomou 3-0 do Coritiba. O Santos perdeu, né, beleza? E o Corinthians perdeu também o seu jogo, agora há pouco contra o Botafogo por 3-1. Pro Bahia, péssimo resultado, péssima rodada. O Bahia empatou em casa contra um time que vem jogando muito mal fora de casa, que é um dos piores visitantes da competição e que tem um time bem limitado, tá, gente? Essa é que é a realidade. Tem algumas peças ali que destoam positivamente. Até no segundo tempo entraram Bright White e tal. Tem um enamorado que é um ciscador, tem um William ali também, mas já em fim de carreira. Tem o Carlos Vinícius que é um bom atacante, tem o Everton que é um bom goleiro. Gabriel Mack entrou metendo muita fumaça, mas, porra, tá longe de ser um bom time do Grêmio para brigar aqui em quarto, terceiro, sexto. O Bahia tem um time bem melhor do que o Grêmio e precisava e merecia, de certo modo, também vencer o jogo de hoje, mas acabou ficando no empate, tá? Péssimo resultado pro Bahia, resultado que não ameniza a crise do Grêmio, técnica, crise coletiva, crise de posição também, né? Porque é num detalhe que tu tá em 17º, irmão. Por um detalhe ali, ó. No critério de saldo de gols é que tu vence do Santos e do Corinthians. Então tu tem pontuação de zona do rebaixamento. Apesar da gente analisar aqui que foi um bom resultado diante da circunstância do jogo e que a rodada foi boa pro Grêmio, porque Santos e Corinthians perderam, Mirassol também já perdeu na rodada, velho, ao mesmo tempo você poderia fazer uma ferida hoje e ganhar o jogo para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento, porque abriu o placar, né, na Arena Fonte Nova. Bom, meus amigos, assim, sobre Rogério Ceni hoje, você pode criticar a escalação, porque ele colocou Canu na titularidade, sendo que Marcos Vitor fez um jogo ok contra o Remo. Qual é o critério de Rogério Ceni? O trabalho de Rogério Ceni é uma piada, tá, gente? Essa aqui é a realidade. Mas, de resto, não tem nem muito o que condenar. Talvez o Sanabria é um pouco subutilizado, deveria ser um pouco mais testado por mais minutos em campo, mas ele foi com o que tinha mais ou menos de melhor, né? Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Canu e Juba, Eric Acevedo e Everton Ribeiro, Eric Puga, Willian José e Ademir. É mais ou menos o que tinha de melhor. Não foi tão bizarra essa escalação como foi a do meio de semana contra o Remo, tá? Bom, estatisticamente, 4-1 em chances claras criadas. Ou seja, o Bahia teve tudo para ganhar o jogo de hoje. O time chegou a ter muito volume de jogo, criou muitas situações, só que perdeu um caminhão de gols. E aí Rogério Ceni não tem o que fazer, não. Ele não vai entrar em campo para finalizar bolas no gol, não, tá? O papel dele é criar, fazer com que o time tenha dinamismo no meio campo e no ataque para criar chances claras. Se o time conseguiu fazer isso, a partir daí já começa a ser mais... as críticas têm que ser redirecionadas mais aos jogadores, tá? O Grêmio teve uma finalização na barra apenas, que foi a do gol, e só. O Bahia teve 6 finalizações na barra.
um gol e 5 defesas de Everton, umas 2, 3 defesaças por sinal, tá? Bom, vamos pegar aqui a análise dos lances, dos principais momentos do jogo. A primeira chance clara criada foi pelo Bahia, né? Foi do Bahia. Léo Vieira dá esticada aqui para William José. Provavelmente essa jogada foi treinada, porque a Fateda foi muito consciente. O William José já dá uma casquinha para trás e pega as costas da defesa do Grêmio todinha. Puga que tem muita velocidade, ele passa e atropela o lateral do Grêmio, chega cara a cara, e aqui é o grande detalhe do que é esse Bahia, né? E do que são esses pontas do Bahia. Foi gol perdido. Ah, mas o Everton saiu muito bem do gol. Concordo. Ah, mas o Everton conseguiu se jogar muito bem na bola. Concordo. Mas não dá para deixar de destacar que isso aqui é uma chance clara desperdiçada por Eric Puga. Ele corta para a canhota e finaliza a bola para a rede pelo lado de fora. Então assim, irmão, isso é uma chance clara de gol perdida. E é por isso que a gente critica tanto. Eu sei, eu pelo menos sempre critiquei muito esses pontas do Bahia. São pontas com baixo poder de fogo, baixa capacidade de definição de jogadas, baixa capacidade de matar jogos, de vencer jogos, de ganhar partidas com um gol ali, uma jogada individual, um chute de fora da grande área, tirar um coelho da cartola, ser decisivo em momentos decisivos. São pontas dribladores, são pontas rápidos, ariscos ali e tal, que você vê que tem qualidade técnica, mas na hora de decidir jogos, não decide. É bizarro. Bom, 4 minutos, gol perdido por Eric Puga. Mas não parou por aí não, tá, gente? Everton Ribeiro perdeu um gol na pequena área. 20 minutos do primeiro tempo, boa jogada de Eric Puga aqui pela ponta esquerda. Ele acha um cruzamento espetacular para William José. William José poderia cabecear no gol? Poderia. Eu entendo as críticas que Formiga fez para William José, porque, pô, o atacante ele tem que cabecear e tal. Velho, ele foi muito bem no lance também, eu não tenho muito o que criticar. Ele escorou perfeitamente para Everton Ribeiro, que cabeceou forte, não tão forte assim, mas um pouquinho no canto, mas muito no meio, dando tempo de recuperação de Everton. Isso aqui é um gol perdido. É um milagre de Everton? Mais um. Mas é gol perdido. Ele poderia cabecear no contrapé, ele poderia cabecear aqui no canto, ele cabeceou meio que de forma preguiçosa. Eu só vou cabecear lá no meio do gol. Foi isso que Everton Ribeiro fez. Por isso que o Everton conseguiu fazer a defesa. Tem mérito de Everton, sem dúvidas, mas tem muito de mérito de Everton Ribeiro também. É um gol perdido cara a cara, claríssimo, na pequena área, irmão. Tem muito pra onde correr. Bom, o primeiro tempo se resumiu basicamente nisso, em chances claras criadas do Bahia. O Grêmio tentava chegar em transição com uma jogada ou outra de Enamorado, uma espetada ou outra de William, mas pouco se criou, pouco se produziu. Quando chegava ali próximo da grande área, as finalizações eram sem perigo algum. Então, ao natural, o jogo já merecia que o Bahia tivesse vencendo por jogo por 2-0, vai. Era o justo no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo, né, velho? E o Bahia continuou muito melhor do que o Grêmio, criando muito mais, finalizando muito mais, tendo mais chances claras de gol, mas o time perde gols, né? E o Grêmio chegou lá e pum, 1-0. Bizarro, velho. Gol no segundo tempo já, velho. Tipo, 16 minutos de jogo. O Grêmio conseguiu abrir o placar com o Vieri. Eu falei Vieri. Gol do zagueiro aí de cabeça. E aí tem o detalhe de Léo Vieira, né, velho? Vou até trazer aqui em tela pra vocês. Olha lá, ó. Cruzamento na grande área. Cruzamento na grande área. Desvio de cabeça. Era uma bola defensável. Léo Vieira, a cada rodada que se passa, vai sendo mais criticado pela torcida do Bahia. A bola não foi super no canto. Era uma bola defensável. Mas enfim, cabeçada também forte. Léo Vieira não conseguiu fazer a defesa. Gol de Vieri em Léo Vieira, que é meia boca. Bom, 1-0 Grêmio aos 16 minutos do segundo tempo, tá? Mas assim, o Bahia já havia chegado no segundo tempo, com a bola no travessão de Juba, numa boa jogada. A Azevedo consegue fazer um giro de corpo, sai da marcação de William, se não me engano, ele solta para Everton Ribeiro, Everton Ribeiro dá na esquerda para Puga, Puga dá em Juba, Juba dá um balãozinho para a grande área e o cruzamento quase que se transformou no gol. A bola explode no travessão e sai. Mais uma chance que o Bahia criou que poderia ter aberto o placar. E aí 1-0 Grêmio. E aí começou. Rogério Ceni, vai se fu. O meu Bahia não precisa de você. A torcida do Bahia começou a cantar isso. E a outra foi. O terror vai começar. É foda, tipo assim. Naquele momento, para o jogo de hoje em específico, não tinha muito culpa de Rogério Ceni não, pô. O time tava criando, tava chegando. Não era um Bahia avassalador, um Bahia encantador, mas era um Bahia que jogava mais, pô. Nem sempre tu vai ser avassalador contra todo mundo, não. E o Bahia foi bem melhor do que o Grêmio no jogo. Bom, fato é, vamos continuar. O gol do Bahia, né? O gol do Bahia sai já aos 26 minutos do segundo tempo, mas aos 25 o Bahia cria mais uma chance e mais uma finalização que passa com muito perigo raspando a trave.
Jogada aqui agora pela direita, Rodrigo Nestor recebe o passe, ele dá um corte de giro de corpo, corta outro e chapa no canto e eu vi gol. Essa bola raspa a trave. Rodrigo Nestor que entrou ali com algumas jogadinhas ali, mas nada de muito espetacular também. Bom, fato é, Bahia empata o jogo com gol de Sanabria, né? Vamos até trazer aqui em tela para vocês. Numa jogada construída desde o campo de defesa. A bola vem aqui para Eric Puga, que para mim foi um dos jogadores mais... aliás, a bola veio aqui... foi para Eric Puga. Não foi para Iago Borduch. Juba já tinha se lesionado. Iago Borduch recebe o passe aqui na esquerda e cruza na grande área, cruzou errado. Só que Wagner Leonardo espirrou o taco, né? A bola raspou no bico da chuteira dele e acabou sobrando para Sanabria. Se Wagner Leonardo não tocasse nessa bola, essa bola ia parar aqui, ó. Essa bola ia pegar a Sanabria no contrapé, essa bola ia vir para cá. Ia para lateral do campo ou algum zagueiro do Grêmio depois ia espaná-la. Só que aí Wagner Leonardo tentou espanar, acabou dando uma assistência direta para Sanabria fazer o gol de empate, tá? Bom, ainda teve bola na trave de Everaldo, no cruzamento vindo da direita, ele testou no contrapé, a bola explode na trave. Cara, teve chute raspando a trave de Nestor de fora. Sim, o Bahia teve muito volume, velho. Acho que hoje não tem muito que condenar Rogério Ceni. Se o time perder um caminhão de gols, pelo menos uns 3, 4 ali cara a cara, é paciência, né? Aí o treinador não vai entrar em campo também não. Ah, mas ele poderia ter colocado não sei quem e tal. Ah, meu amigo, ele fez mais ou menos o que dava. Colocou Everaldo, Nestor e Sanabria aí na reta final do segundo tempo. Sanabria entrou muito bem, fazendo uma belíssima jogada na reta final. Ele corta um, corta dois, corta três, chuta, quase faz um bonito gol também. Mas enfim, no final das contas, 1-1. Péssimo pro Bahia. Não alivia nem um pouco a crise do Grêmio na Série A, mas pelo menos mantém o Grêmio fora da zona do rebaixamento, tá? Na 15ª colocação. E o Bahia perdeu posição, né? Deixa eu até atualizar aqui. Não perdeu posição não, tá na 6ª posição ainda, né? Eu pensei que o Bahia tinha perdido uma posição. Porque pelo SofaScore, o Bahia tá em 7º lugar. Pelo critério de cartões, se eu não me engano, porque o saldo é o mesmo. Deixa eu só checar aqui com vocês. O Bahia ele tem 21 pontos com o Coritiba, 23 pontos junto com o Coritiba. Só que o saldo de gols é tudo igual, né, velho? Vitórias, empates, derrotas. Só que o Bahia tem um jogo a menos do que o Coritiba. Mesmo número de gols marcados, sofridos, saldo de gols igual. O que diferencia é basicamente, acho que é o número de cartões sofridos, né? Algo do tipo assim. Bom, e o aproveitamento do Bahia é um pouco melhor porque tem um jogo a menos, é evidente. Bom, é mais ou menos esse o pós-jogo, tá, gente? Eu fiz um vídeo meio que o pré-jogo ali, 10 minutos antes da partida, com um protesto da torcida do Bahia, é o vídeo anterior a esse. Aquele abraço, valeu, gente, tamo junto. E Rogério Ceni, será que vai cair? Duro, hein? Difícil. O trabalho é horroroso, né? Mas hoje acho que cai. Esquece. Só se ele pedir pra sair. A pressão da torcida tá sendo muito grande, tá?